Bom dia, abençoadas! Mais um dia lindo que o Senhor preparou para nós, mais um dia que nós estamos juntas aqui, eu, você e o Senhor. E nesse momento eu já vou pedir para você pegar a sua Bíblia, pegar o seu café, sentar à mesa e chamar o Senhor para sentar junto com você, para Ele poder trazer uma palavra para você que de fato fale, né, ao seu ouvido, aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa entender, amém? Então eu já quero que vocês abram na palavra, nós vamos ler João 10, do 7 ao 10. E esse trecho em específico, quem falou foi Jesus. Então, em algumas Bíblias, ele vai estar em vermelhinho, tá? Então, quando na palavra está em vermelhinho, significa que era Jesus que estava falando. E começa assim. Então, Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Vamos entender um pouquinho o que significa a porta das ovelhas, né? Que ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Aqui, quando a gente fala porta das ovelhas, ela em Jerusalém, ela era utilizada como a entrada de animais que eram levados ali ao sacrifício no templo. Então, era a passagem por onde as ovelhas entravam para o templo para serem sacrificadas. Então, o que essa parte em si ela traz para nós, tá? É uma metáfora, né, que o Senhor ali estava trazendo. É como se a porta do Senhor, a porta que Ele é de entrada, é para a salvação e vida eterna, segundo os ensinamentos que a gente traz aqui. Então, Jesus como porta, Ele é o nosso provedor. Ele é o protetor das ovelhas. Se a gente for pensar de sentido figurado ali, a pessoa que, o animal que passa por essa porta ali, indo rumo ao templo, indo para ser sacrificado, é como literalmente a porta que ele passasse para as bênçãos chegar, para a salvação chegar, né, para a proteção, para a segurança, para a provisão, tudo aquilo que o Senhor vai estar trazendo, né, o caminho para a vida eterna de fato. Então a gente precisa entender que Ele é o nosso provedor, que Ele é o nosso protetor, né? Ele era o protetor das ovelhas, oferecendo ali segurança, oferecendo direção. E aí quando a gente vai para o ladrão, a gente entende que o ladrão ele é o inimigo. Então ele representa, né, Satanás, e em suas ações de quê? De engano, de roubo. E aí quando fala que é um ladrão, né, que ele vem para matar, roubar, destruir, de fato ele vem para enganar o nosso coração, para nos roubar, para ter uma morte. Essa morte pode tanto ser física, mas muitas vezes ela é espiritual, é uma morte espiritual, é um coração afastado do Senhor, e ele traz destruição para a nossa vida. E quando a gente traz, que o Senhor ele traz vida em abundância, Jesus ele promete então essa vida plena, essa vida abundante, né, para todos aqueles que o seguem, não apenas na eternidade, mas também aqui agora. Ele tem uma promessa para nós de abundância, não apenas na eternidade, mas nos dias de hoje, no dia que nós estamos vivendo. É uma promessa do Senhor para aqueles que o seguem, para aqueles que são alinhados à palavra dele. Então, vamos fazer uma reflexão aqui comigo. As portas, elas estão bem presentes nas nossas vidas, né? Elas são vias de acesso que nos permite ali entrar, nos permite sair de diversos lugares, né? E muitas vezes sem ela, vamos pensar que sem ela nossas vidas seriam difíceis, estranhas, né? Elas seriam um pouco confusas sem as portas. A gente não sabe aonde que eu vou,
né, qual que é a direção que eu tenho que seguir, acaba ficando bem confuso se a gente não tivesse essas portas. E a palavra porta, então, ela também pode ser usada num sentido de oportunidade. Por isso que essa ilustração ela é tão propícia para a gente pensar na nossa jornada. Jesus, ele é a nossa maior porta. É a maior porta com que a gente pode contar, com a maior porta que a gente pode ter na nossa vida. Só que muitas vezes ela é a maior porta para sentido da nossa vida, mas quando a gente for passar, é como se ela fosse afunilando essa porta, é como se aquela porta eu já tenho entendimento de, nossa, eu vou entrar nessa porta aqui e eu sei que do lado de lá eu vou ter a salvação. Eu sei que quando eu passar por aqui, eu vou acessar a salvação. Então, ele é a porta da salvação. Quem entra por ele não se junta com um rebanho qualquer. É como se a gente estivesse sendo selecionado e escolhido. É um grupo que o Senhor ele vai escolhendo. Olha, se você entrar por essa porta aqui, então você está sendo escolhida. Você está dando o primeiro passo aqui. Então, quem entra por ele se torna parte do seu rebanho, que no caso é andar com Cristo, é a igreja de Cristo, né? O corpo de Cristo. Então, Jesus ele é o único acesso legítimo à nossa salvação e ao povo de Deus também. Então, não é o nascimento, nem o costume, nem as tradições, nem o meu merecimento, nem o sacrifício que eu acredito que eu preciso fazer. Na realidade, o único que nos salva é o Senhor. Então, ele é a porta da salvação, ele é a porta da libertação. E existem muitas portas que hoje estão com promessas, né? Promessas ali de libertar de fato, mas que na verdade só conduzem à escravidão, que são essas portas que muitas vezes a gente entra porque brilha os nossos olhos. Então, é uma porta fácil de ser aberta. E aí a gente é conduzido, de certa forma, para uma escravidão. E o mundo hoje é tão engraçado que o mundo hoje ele fala assim, nossa, mas eu sou livre quando eu tô desse jeito. Quando eu tô na igreja ou quando eu ando com Cristo, é como se o mundo trouxesse que a gente fosse limitado. Só que na realidade, se você parar para pensar, as pessoas que estão no mundo têm vícios, então são pessoas presas no vício. São pessoas que são, se vocês pararem para pensar nas ações, são pessoas que são amarguradas, que vivem presa nas suas emoções, pessoas que vivem presa em vícios, pessoas que vivem presa em idolatrias, e quando não está naquilo dali, não se sente pertencente àquilo dali, se sentem vazias e acabam sempre buscando mais e mais, tentando saciar, e o vício ele vem e é muito forte isso. E acaba sendo aquela pessoa assim que é presa. Ela necessita daquilo, ela não tem a verdadeira liberdade. Porque a única liberdade para nós é Cristo de fato. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Todas as coisas. Então quem entra pela porta, que é Jesus, ela é livre, ela é salva, são libertas. Deus nos chamou para essa liberdade. E quando Jesus soube que os fariseus, por um exemplo, haviam expulsado o mendigo da sinagoga, ele se revelou, né? E ele o adorou. E aí a gente precisa entender que muitas vezes o escravo do pecado não é uma condição miserável financeiramente, mas ser escravo, ser mendigo, ser servo no sentido de não ser filha, tá? Nos impede de acessar as bênçãos que tem para nossa vida. Nos impede de acessar ser livre em Cristo, nos impede de acessar a salvação para nós. Então, essa palavra fala muito comigo,
porque hoje eu quero que você mesmo se pergunte qual vida que você quer viver. Você quer viver uma vida livre verdadeiramente ou você quer viver uma vida aprisionada? Porque se você escolhe essa vida aprisionada, essa vida da sua própria carne, dos seus próprios desejos, e você vai estar limitada, sabe, dentro de tudo aquilo que você pode ter na sua vida. Então, você precisa escolher, de fato, o que você deseja para sua vida? Qual porta você deseja acessar? Porque a gente sabe que a porta do Senhor, a porta das ovelhas é onde há o sacrifício. E a salvação, ela vem quando nós aceitamos Jesus como nosso único Salvador. Só que quando eu passo pela porta das ovelhas, que é onde existe o sacrifício, eu estou tirando de mim, eu estou matando a minha carne, eu estou tirando a minha própria vontade para que de fato seja feita a vontade do Senhor sobre a minha vida. Então muitas vezes não vai ser fácil a gente passar por esse sacrifício, porque esse sacrifício ele pede sim renúncias, ele pede obediência, e quando a gente fala de renúncias, a gente fala de renunciar à nossa carne, renunciar às nossas vontades, renunciar à nossa rebeldia, renunciar a nós mesmos, para que Cristo esteja em nós, para que a gente comece a andar e caminhar pelas palavras dele sobre nós. Mas uma coisa eu te garanto, ele tem muito mais e muito melhor para nós do que a gente sequer possa imaginar. Então, para que vocês hoje possam escolher essa porta das ovelhas, que por mais que seja um sacrifício, mas do outro lado você vai ter a salvação, você vai receber as promessas, você vai receber uma vida livre, de fato, uma liberdade verdadeira. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor, te agradecer por essa palavra, agradecer pelo Senhor sempre trazer tão pontual a palavra que o Senhor deseja aos nossos corações, que o Senhor nos ama, ser grata, Pai, sou grata pelo teu amor por nós, pela sua soberania, Pai, por nunca desistir de nenhuma de nós, pelo Senhor sempre estar trazendo as revelações aos nossos corações, para que o Senhor sempre continue trazendo e alinhando a nossa vida ao Senhor, Pai. Eu sou grata por cada momento que a gente está junto a Ti, Pai. E eu peço para que cada uma das minhas irmãs também possa sentir, Pai, essa palavra, possa sentir a Tua presença, a Sua voz, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, porque a gente sabe que a Tua palavra é a Sua voz, Pai. Então que a gente possa caminhar pela Tua palavra, honrar ao Senhor, dar o devido valor ao Senhor, como o Senhor fez por nós. Então que a gente aprenda a amar como o Senhor ama todas as pessoas, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nessa porta, por mais que seja difícil, por mais que tenha sacrifícios que a gente passe, Pai, mas para que a gente possa entender e sentir o verdadeiro amor que o Senhor, apenas o Senhor, pode trazer para nós. Então, nesse momento, eu peço para que o Senhor traga verdadeiramente um sentido para nós de poder continuar caminhando pelo Senhor, caminhando pela Tua palavra, caminhando pelo Teu amor, porque eu entendo, Pai, que o Seu amor por mim, o Seu sacrifício por mim e por nós, Pai, já basta. Mas sim, existem pessoas ainda, Pai, que precisam talvez sentir algo a mais. Então que o Senhor fale com essas pessoas que talvez estavam incrédulas, Pai, que talvez já estavam desistindo da vida, que já não queria mais caminhar pelo Senhor, que as coisas estão difíceis, que elas possam entender que passar por essa porta é um sacrifício, mas que quando a gente realmente termina de passar e vai para o outro lado, Pai, que ali nós somos escolhidos, que o Senhor separou cada um de nós, que o Senhor tem algo ainda mais grandioso para cada um de nós,
que do outro lado nós temos a verdadeira liberdade, a verdadeira salvação e a tua presença, Pai. Então mostre para essas pessoas que ainda estavam com o coração longe de ti, Pai. Mostre para elas e fale com elas nesse dia, Pai, em nome de Jesus. E eu já te agradeço, porque nós iremos colher bênçãos e bênçãos e bênçãos, em nome de Jesus. Amém, amém, minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã.